Você que nos acompanha deve lembrar, e aí isso a gente mostrava também quando o atual governador, Rafael Fonteles, era secretário de Fazenda de Wellington Dias. Então, sempre há essa análise, por exemplo, aí da Assembleia Legislativa para prestar contas com os parlamentares, também do cumprimento das metas fiscais, a cada 4 meses, então são 3 vezes por ano, né? Ou seja, é feita uma avaliação do quadrimestre. E agora, o secretário de Fazenda, Emílio Júnior, falou sobre o cumprimento das metas fiscais no 2º quadrimestre de 2024. Nós estamos no 3º. Mas aí é o tempo também para compilar dados, informações, demora, né? Algo que é feito assim, do dia para a noite, apesar de toda a tecnologia. Olha quem está aqui comigo. Vamos lá. Olha aí. Tudo bem, né, Ezequiel? Tudo bom, Douglas, graças a Deus. Bom falar com você de novo. Um prazer tê-lo aqui. Bom, prazer também ter você de volta aqui, o chefe voltando aqui à localidade. Não, chefe, estamos só, como se diz, retomando, né, nosso caminho. Ô Ezequiel, o secretário Emílio Júnior falou do cumprimento dessas metas fiscais para o 2º quadrimestre. Então a gente está falando do 1º quadrimestre, janeiro, fevereiro, março, abril, e aí nós temos maio, junho, julho e agosto. Isso. Maio, junho, julho e agosto, qual é o diagnóstico, Ezequiel? Exatamente. Boa tarde mais uma vez a você, Douglas. Boa tarde a quem nos acompanha. Isso mesmo. O diagnóstico atual que o governo do Piauí possui é de um crescimento nas receitas públicas estaduais. Segundo as informações do próprio governo do Piauí, através do secretário de Fazenda, Emílio Júnior, é que o Piauí pôde avançar mais de 10% nas receitas brutas estaduais, referente agora, como você bem citou, esse 2º quadrimestre que agora foi finalizado no mês de agosto. Segundo as informações, o governo do Piauí teve sim essa alavancagem nas suas receitas públicas. A se destacar também que, em relação ao ano passado, foi também acrescido os investimentos do governo do Piauí, tão tal que entre os investimentos e as receitas públicas, houve ali uma pequena diferenciação em razão disso. Ele vai justificar, como a gente vai escutar a partir de agora, nessa sonora, a qual a gente conversou com ele, Emílio Júnior, ele que esteve hoje no plenarinho da Assembleia Legislativa do Piauí, dando essas explicações, juntamente com o secretário de Planejamento, Washington Bonfim, e também outros parlamentares, como também o próprio Felipe Sampaio, que é o deputado estadual pelo MDB, mas também presidente da Comissão de Finanças, estava lá na ocasião presidindo essa solenidade. Lá, na verdade, era uma audiência pública, onde também contou, entre várias outras autoridades, também com a sociedade civil e também sindicatos, que também estavam nessa ocasião e, claro, manifestaram ali o seu patamar, sua avaliação sobre esses investimentos que estão sendo realizados e também outros que deveriam também ser realizados durante esse 2º quadrimestre. Mas vamos acompanhar o que disse o secretário estadual de Fazenda, Emílio Júnior, sobre esse balanço do 2º quadrimestre referente aqui ao ano de 2024. A gente cumpriu aquilo que a gente tinha planejado, né? Os indicadores constitucionais e legais foram cumpridos, né? Por exemplo, em relação à saúde, 13,87%, quando o mínimo é 12%. A educação, o mínimo é 25%, nós estamos com 22,85%, mas dentro do planejamento. Aquilo que é como gasto obrigatório mínimo com remuneração dos servidores, com recurso do Fundeb, que é no mínimo 70%. A gente está com 80% em relação a esses gastos. Em relação ao limite de gasto com o pessoal, o Estado está, do total, 50%, né, a metade, e o Executivo com 42,29%, quando o percentual máximo seria 49%, né? Douglas, entre um dos pontos destacados, eu coloco aqui, principalmente a questão da saúde. Havia também as informações de que a saúde não deveria ter sido totalmente contemplada, mas aí houve um percentual até a mais do que era o estimado. Segundo as informações, eram 12%, que era o mínimo necessário para serem aplicados durante esse 2º quadrimestre, mas se aproximou já de 14%. Da mesma forma, outros patamares, como o próprio Fundeb, o Fundo de Valorização dos Profissionais do Magistério, da Educação, que até o último quadrimestre estava ali em orçado um pouco mais de 70%, e agora,
nesse segundo quadrimestre já chega a mais de 80%, ali 81, alguma coisa por cento, né, sobre dos valores provenientes do repasse ao Fundeb. A gente até mesmo questionou ele se haveria a possibilidade de haver um novo rateio do Fundeb aos servidores, mas como está sendo pago um valor a mais ao que é, na verdade, estipulado pelo governo do Estado, não há então essas possibilidades de um novo rateio do Fundeb nesse exato momento. Mas apesar então desses patamares, Douglas, é importante ressaltar que a educação ainda não atingiu o limite mínimo necessário, ainda não atingiu o limite mínimo de 25%. Segundo Você está falando do mínimo exigido de investimento, né? Isso, o mínimo exigido de investimento. Quer dizer, tem para investir, né? Exatamente. O secretário Emílio Júnior falou que o mínimo exigido é de 25%, até o presente momento está ali em torno de 22%, mas ele explicou que como a gente ainda está no segundo quadrimestre, esse patamar dos 25% mínimo exigido para o investimento na área da educação já deve então ser sacramentado agora nesse último quadrimestre. Nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, primeiro, maio, junho, julho, agosto, segundo, né? Maio, junho, julho, agosto é o segundo. Então nós temos setembro e outubro que não foram contabilizados, e provavelmente vai passar dos 25%. Isso. Então nós juntando esses 2 meses e contando as regras, a gente está terminando novembro, então fatalmente vai passar dos 25%.